Olá, meu amigo, minha amiga. É muito bom ter a sua presença mais uma vez no programa Teólogos. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus com tempo, com calma e com profundidade. Queremos conhecer o texto bíblico para conhecer a vontade de Deus e para viver cada vez mais e melhor de acordo com a vontade do Pai Celestial. Você pode acompanhar informações sobre o nosso programa, sobre os nossos convidados, acessando as redes sociais que aparecem aí na nossa tela. Como você gosta de estudar a Bíblia e por isso você acompanha o nosso programa Teólogos, eu vou lhe dar uma sugestão prática muito boa. O site biblia.com.br vai lhe permitir acesso a muitos materiais para você se aprofundar cada vez mais no conhecimento, no estudo da Palavra de Deus, tá bom? biblia.com.br. No livro de Marcos, no capítulo 5, nos versículos 21 a 43, até o final do capítulo, encontramos inicialmente a narrativa do pedido de Jairo, a seguir a cura de uma mulher enferma e voltando à ressurreição da filha de Jairo. É uma composição estrutural muito interessante, porque você tem nos extremos a história envolvendo Jairo e sua filha e no meio uma história que aparentemente não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo. Sabe como isso é chamado tecnicamente? Estrutura sanduíche. Esse será o nosso tema de hoje. Está começando Teólogos. No programa de hoje vamos falar sobre a estrutura sanduíche no Evangelho de Marcos. Na introdução eu falei sobre o capítulo 5, os versículos 21 ao 43, onde facilmente encontramos essa estrutura que tem três partes. No caso aqui, o pedido de Jairo, no meio você tem a cura da mulher enferma e do outro lado você tem a ressurreição da filha de Jairo. O que é essa estrutura sanduíche e o que significa essa estrutura especificamente no Evangelho de Marcos? Esse será o nosso estudo de hoje e para isso nós temos aqui a colaboração muito rica do Dr. Carlos Olivares. Muito obrigado, Carlos, por você estar aqui conosco. Você está vindo do NASP. Do NASP. Você leciona que classes lá no NASP, Carlos? Eu ensino evangelhos, as epístolas de Paulo, as gerais, e introdução ao Novo Testamento. Muito bem, então você fez a sua graduação em teologia, você é um pastor da Igreja Adventista, né? Você fez 2 mestrados, é isso? Eu tenho 2 mestrados, sim. Em que área você fez? Bom, o primeiro é teologia. Teologia. E o segundo é Novo Testamento, especificamente. Sim. E na Nova Zelândia também você fez o seu doutorado. Meu doutorado. E você estudou o Evangelho de Mateus, não foi? De Mateus, exatamente. O que chamou a sua atenção para fazer uma tese em Mateus? Bom, muitas razões. Uma delas é a questão que o Evangelho de Mateus era o evangelho preferido dentro da história da Igreja Cristã. Isso também é significativo de falar. É um evangelho extenso, um evangelho que eu sempre ensino para meus estudantes. Sempre as pessoas falam que o Evangelho de João é o evangelho mais profundo. A verdade é que todos os evangelhos são profundos, todos são bons. E o Evangelho de Mateus tem uma característica, que é um evangelho que aparentemente não é inclusivo, mas é inclusivo. E eu gostei muito dessa ideia narrativa de pensar como um testemunho ocular. Ele descreveu a mensagem de Jesus em termos inclusivos e que todo mundo está convidado. Por quê? Porque no capítulo 2 nós podemos perceber que gentios vêm do Oriente e no capítulo 28, o último capítulo, Jesus convida para que seus discípulos vão e preguem o Evangelho para todo mundo. Legal. Então, essa inclusão é interessante de pensar. Muito legal. O Carlos, então, vem do NASP, que é o Centro Universitário Adventista de São Paulo, onde ele é professor. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos assistir a um pequeno vídeo agora, informações sobre o NASP. Com
Conforme os princípios da filosofia adventista de educação, a escola ideal é um ambiente tranquilo, saudável e ecológico, longe da poluição visual, sonora e ambiental dos grandes centros urbanos. É por isso que o NASP Campus Engenheiro Coelho está localizado em um município com pouco mais de 15 mil habitantes, rodeado de verde e tranquilidade. Temos aqui cursos de graduação, especialização e mestrado em educação. Além disso, corpo docente é dos mais qualificados, composto em sua maioria por mestres e doutores. Esse é o nosso campus, um ambiente cosmopolita, moderno, engajado e ecologicamente consciente. Esse é o NASP Engenheiro Coelho. Bom, agora você já tem informações, boas informações sobre o NASP. Anote o site para você consultar ainda mais informações sobre cursos e biblioteca e facilidades que você terá lá ou que um familiar seu poderá ter lá. O site é o nasp.edu.br. Carlos, a proposta da discussão hoje é sanduíches em Marcos. Por que Marcos e o que significa ter sanduíches? O que é uma estrutura sanduíche? E o que significa no Evangelho de Marcos especificamente? Bom, como você muito bem estava falando ali, é pensar assim, quando a gente tem um sanduíche, você tem dois pães, né? Tem um pão embaixo e um pão em cima, pão em cima. E tem um recheio que pode ser um alface, pode ser queijo, tomate, qualquer coisa. Então é assim que dentro da concepção narrativa do livro, Marcos preferiu contar a história de Jesus usando esta técnica narrativa. E isso é importante para nós por muitas razões. Mas pensando nessa questão, é assim que começa uma história, a história tem um intervalo, depois a história que começou e foi interrompida encerra narrativamente. E o que é importante é que essas três histórias, que finalmente são duas, são uma ao final. Por quê? Porque tem detalhes narrativos que Marcos quer transmitir para nós, dizendo que algumas questões da mensagem de Jesus, ou dos atos de Jesus, têm significado teológico. É dizer, tem um significado que tem que ser refletido pela pessoa que está lendo o Evangelho e assim tomar uma decisão na vida. É dizer, uma questão de opostos também. Pode ser um contraste com a sociedade, pode ser um contraste com os líderes religiosos, um contraste com a família, um contraste com ele mesmo. E dentro do Evangelho tem aproximadamente, essa é uma discussão, né? Alguns pensam que tem mais, outros menos, mas em geral tem uns 12 sanduíches. Então, falando de Marcos. É de Marcos. Só no Evangelho de Marcos, porque uma característica só de Marcos, tem uns 12 sanduíches assim. É dizer, que uma história começa, é interrompida e depois acaba. Mas tudo isso, como eu falei, tem um sentido, uma unidade de pensamento e narrativa que quer transmitir para aquele que está lendo, ouvindo. Agora, que diferença faz a pessoa ter consciência da estrutura sanduíche na hora de ler a narrativa bíblica? Bom, muita. Uma delas é que quando você está lendo uma estrutura sanduíche, você primeiro não vai cometer o erro de pensar que um texto isolado significa uma coisa, porque na sua percepção própria é negativo, por exemplo, não? Um exemplo que depois a gente vai ver. Ou também que a profundidade de um texto não só está uma leitura simples, que também é importante, mas uma leitura mais profunda, prestando atenção aos detalhes da história. É dizer que se essa história está feita desse jeito, ou é contada desse jeito, contada desse jeito, é porque o evangelista quer transmitir uma mensagem que vem do céu, que vem de Deus. Então, isso nos ajuda para prestar atenção a esses detalhes e não é só uma questão intelectual. Isso é interessante na história de sanduíches, porque o problema é mais prático. Vamos ver que a questão tem que ver e atinge a sociedade e as pessoas e é uma questão prática. Não é só da cabeça, não é só do intelecto. Tem que ver com o jeito que eu percebo a vida, o jeito que eu percebo a minha experiência cristã. Não é simplesmente dizer, olha,
que interessante, eu gostei da história. Não só isso. Marco não está procurando isso, não está procurando um aplauso para dizer, nossa, que bom que você escreveu isso. Ele está nos convidando, é um convite para quê? Para tomar decisões, para pensar, para refletir. Então, por isso, a pessoa quando lê isso e percebe isso e depois pode achar mais, é recompensada, tem uma ajuda muito boa para a vida espiritual das pessoas. O Carlos, estava pensando que algumas pessoas podem concluir que muitos escritores bíblicos são pessoas muito simples, ou eram pessoas muito simples. Que habilidade eles tinham para ter uma estrutura literária tão bem elaborada como a estrutura sanduíche? Como é que eles tiveram essa facilidade, essa arte de expor essa história de tal forma? Porque não é uma coisa simples. Nem sempre é simples identificá-la, muito menos você compor essa história. Mas isso mostra que eles tinham habilidade literária também. No caso aqui, o Marcos. Isso. Bom, a gente tem que pensar nisso. A tendência, muitas vezes, é pensar que a Bíblia foi dada por Deus e Ele ditou a Bíblia, não? Então, vem do céu. A outra é pensar que só tem elemento humano, entendeu? Só foi feita por homens. Mas tem é mais complexo que isso. Foi escrita por homens, inspirada por Deus. Isso significa que Deus, ao inspirar o texto bíblico, usou as habilidades das pessoas, respeitando o contexto no qual eles cresceram. Nesse sentido, quando nós vamos para os escritos antigos, muitas vezes eles eram dados deste jeito. E por quê? Por uma questão pedagógica, mnemotécnica, para lembrar algumas histórias e para tirar mensagens importantes. Então agora, é verdade, pode até ser difícil achar, mas no passado o pensamento deles era um pouco distinto. Era uma questão, por quê? Porque o background, é dizer, o contexto pessoal deles era também diferente ao nosso. Claro. Então, mais um detalhe só para enfatizar, é verdade, tem pessoas que pensam que os discípulos, em geral, eram pessoas ignorantes, mas essa foi a acusação que os líderes religiosos fizeram contra eles. Mas uma coisa é ser ignorante no sentido de conhecer e ser educado, e outra coisa é ter um treinamento formal. Claro. Totalmente distinto. Então, eles não tinham treinamento formal, mas não eram ignorantes. Isso, é como pensar assim, olha, tem pessoas que leem muito, mas sabem muito, são educadas, entendeu? E você pode ter uma educação de doutorado, ou pós-doutorado, e ser uma pessoa rude, sem sentido, sem sensibilidade. Então, isso não é um sinônimo de outro. Agora, quem escreveu o Evangelho foi Marcos. Marcos, a gente aprende do Evangelho do Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que a mãe dele era Maria, tinha uma casa. Então, ele era uma pessoa de recursos, entendeu? Primeira coisa. Segundo, ele viajou muito. E se a tradição é correta, ele foi discípulo de Pedro. E Papias, por exemplo, um escritor do segundo século, que Eusébio relata, ele disse que Marcos, ele traduzia os sermões de Pedro. Então, para traduzir, não é coisa simples traduzir. Não é. Não é para nada. Significa que você tem uma pessoa preparada, com conhecimento e habilidade mental também, né? Claro. Inteligência. Então, para ser inteligente, eu sou professor universitário, mas você não tem que ir para a universidade. Você é inteligente porque é. Então, se você tem outro, melhor. Na sociedade você tem que ter. Mas no passado era uma questão assim, de formação, de que ele estudou, e isso deu a capacidade para que ele formasse essas histórias. Muito bem. Há tanta gente bem informada, né, Carlos, que não frequentou os bancos universitários, mas leu muito, né? Chamamos de autodidata. Isso. Então, vamos começar com a primeira estrutura sanduíche, aqui no capítulo 5, que nós mencionamos na introdução, a partir do versículo 21. Então, aí nós temos a primeira fatia do pão. Isso, vamos começar com isso. É melhor, isso. Então, vamos lá. Aqui no versículo 21, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente... Olha ali, nesses 3 versos, primeira coisa, vamos pensar em opostos, como eu falei, vamos pensar em um sanduíche em opostos. Primeira coisa é que
A gente sabe como é que ele se chama, ok? O nome dele aparece. Jairo. Primeira coisa, é muito importante, o nome de Jairo aparece. Segundo, diz que era um principal da sinagoga. Isso. Isso também é importante, é dizer que era uma pessoa que tinha contato com Deus, Sim. com a religião, com as pessoas. Era uma pessoa respeitada. E o terceiro é que ele chegou e se prostrou aos pés de Jesus. Ok, então pensa agora... acesso direto, isso, né? acesso direto. Então, pensa nessa questão. Jesus está chegando, chega esta pessoa que... Três características nós falamos. Primeiro, o nome dele, Jairo, muito importante. O segundo é que ele se prostrou. E o terceiro é que ele era o principal da sinagoga. Agora, por que isso é tão importante? Primeiro, o nome era importante porque nas narrativas você nem sempre acha o nome das pessoas. Nem sempre acha o nome das pessoas. Tem pessoas que são importantes dentro das histórias da Bíblia que você nem sabe como eles se chamam. Mas aqui é Jairo. Agora, é importante por quê? Porque isso nos mostra que, dessa perspectiva do primeiro século, a pessoa que tinha o nome era uma pessoa de importância do primeiro século. Por quê? Porque os nomes tinham significados, porque os nomes davam alguma ideia de que família ele vinha, tudo isso. Agora é uma questão distinta, né? Mas no passado o nome era importante. O segundo era uma pessoa que tinha contato com a religião. Um principal da sinagoga não era como um ancião da igreja, não era como um diácono, assim. Um principal da sinagoga, tinha muitos, de fato, dentro da sinagoga. Era uma pessoa que lidava, um leigo que lidava entre o rabino, poderíamos pensar, o líder da sinagoga, com outros. Então, esse detalhe também é importante. E ele chega e se postra. Agora, ele era um líder religioso, mas ele vai se postrar diante de uma pessoa que nem muito conhecida até agora dentro da história, que é Jesus. Agora, pensando nessa questão, vamos pensar agora no alface. No recheio. Pensando nessa questão dos contrastes, que é importante para nós pensar. Bom, você já falou, é uma pessoa com nome. Isso, se prostrou E tem autoridade, é conhecido. Isso, e tinha acesso à religião, não? Tinha religião. Isso. Verso 25, se pode ler. Muito bem, então nós vamos aqui para o recheio. O recheio, exatamente. Nós vamos fazer isso no próximo bloco, porque agora o nosso tempo acabou. Nós estamos tratando do sanduíche em Marcos e estamos lidando com esse texto tão conhecido e vendo que como os extremos são diferentes do recheio. Voltamos num instante. No programa de hoje estamos falando sobre a estrutura literária sanduíche no Evangelho de Marcos. Já vimos, Carlos, a primeira parte, né? O pão de cima, né? Jairo. Vamos para o recheio agora. Grande multidão, eu estou lendo agora no verso 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Olha, pensando nessa questão dos contrastes, dos opostos, vamos pensar agora nessa mulher. Primeiro, ela não tem nome. Não tem nome. Jairo tinha nome. Jairo tinha nome. Segundo, ele chegou ali, se prostrou diante dele, não? Jairo. Aqui foi por trás. Isso, deu pelas costas, ela se aproximou. Isso é interessante. E um detalhe, ela tinha um problema de fluxo de sangue. O que a tornava impura. Isso. Então, isso significa que ele não podia ir até a sinagoga. Ele não podia ir até o templo. Enquanto que o Jairo era um dos principais da sinagoga. Então, ali, esses opostos não só são interessantes, são significativos dentro da história. Porque temos duas pessoas, uma em poder e outra, vamos pensar, um marginal, entendeu? Uma pessoa que está fora da sociedade e uma que está dentro da sociedade, uma pessoa reconhecida e a outra rejeitada. Dois grupos totalmente distintos. E os dois têm um problema. Grave. O problema dele é um problema de sangue. Agora vamos ver o problema dele. Mas a questão é assim, se você vai percebendo, nome sem nome, com poder sem poder, religioso? Não religioso. Pode ser, mas não pode, não?
todo mundo... Não diz o texto, né? Isso. A ironia, talvez, do relato também é que Jairo é reconhecido, uma pessoa que todo mundo falava, ei, Jairo, vai lá para a minha casa. Todo mundo queria ser amigo dele. Dela, ninguém. Por quê? Porque a lei levítica estabelecia que se você tinha esse problema, se você tocava alguém, já essa pessoa ficava impura. Então, sem filhos, sem esposo, sem amigos, sem nada. E o pior que ele fala que gastou tudo em médicos, não? Sim. Então, quer dizer que ela fez tudo para solucionar o problema, mas não conseguiu. Então, Jairo chega em frente dele e ela chega por detrás. Agora, vamos continuar então com essa história. Verso 23 agora até o 24. E insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Agora, por que é importante esse texto? Porque ele vai verbalizar, ele vai dizer publicamente qual é o problema, ele vai falar. Jairo vai diante de Jesus e fala, eu tenho um problema, minha filha está doente, ela está quase morrendo, você me tem que ajudar. Vai, o nome é importante, o nome que era respeitado dentro da comunidade. A multidão estava ali, a multidão ouviu isso, foi testemunha disso, ele se postra diante dele. E estava a favor disso, né? Isso, estava a favor disso. Se ele se postra, é uma questão até interessante para nós pensar que ele estava mostrando respeito e já era a última oportunidade que ele tinha na vida. Ele tratou tudo, entendeu? Assim como a mulher tentou tudo, agora a última questão. Então, agora temos esta mulher e olha o que acontece. Verso 28 até o verso 30, por favor. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Agora, Jairo vai, verbaliza algo. Ela não fala nada, só pensa. Outro oposto. É dizer, ela vai em silêncio. E se ele vai pelas costas, e ela pensou, se eu tocasse as vestes, para tocar as vestes, ela tem que se ajoelhar, tem que se postrar. Então, narrativamente, implicitamente, a gente também percebe essa imagem. Jairo se postrou, ela também se tem que postrar para fazer isso. Mas se ele verbaliza, ela não fala nada, só fala na mente dela. Ela estava preocupada. Agora, por que ela não falou? Ela não podia falar. Se pensemos nisso, eu tenho esse problema, era uma questão de vergonha. Ela seria notada. Seria notada. E seria acusada. Acusada, porque estava na multidão. Então, muitas pessoas estavam apertando ela também. Então, era como para pensar que agora eles estavam imundos por causa dela. Então, ela estava em silêncio. Era um problema que tinha que achar uma solução. E a melhor solução foi ir só em silêncio com Jesus. E o lindo do relato é que ela é curada, não? Ela é curada e finalmente o que acontece é que Jesus, isso é uma ironia também no relato, que fala, ei, quem me tocou? Depois os discípulos vão falar, olha, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Eles não entendem o que está falando. Agora, essa mensagem era para uma pessoa só. E essa questão é linda de pensar. Quando pensamos nessa história relatada por Marcos, é dizer que ele está dizendo que as pessoas que não têm voz podem ter voz em Jesus. Isso é bonito. As pessoas que não podem falar em Jesus, ainda que não expressam isso. Só com o pensamento, Jesus pode ajudar essas pessoas. E eles podem pensar, mas talvez só foi causa do acaso. Não, Jesus sabia. Ei, alguém me tocou. Ninguém havia só percebido sabia isso. Ela. Só sabia, eu fui. Alguém me tocou. Então Jairo pode representar aqueles que têm voz, se aproximam, têm a chance. Que são importantes também. Claro. E a mulher representa aqueles que estão em silêncio. E que também são importantes. Também. Isso. Então, não é que ele está fazendo uma divisão que esta é mais importante. Não, os dois são importantes, mas nesta união, os dois, e essa história que é uma história só, tem um problema. E esse problema só pode ser solucionado por Jesus. Agora, já para encerrar essa história, verso 34. Ele disse, filha, a tua fé te salvou,
vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então, isso é importante porque agora Jesus está reconhecendo que ele foi o autor do milagre. Não foi o acaso, não foram as vestes. Isso é interessante, porque pensar que, olha, talvez só por tocar uma veste, então vamos preservar as vestes deste mestre? Não. Não é uma questão assim de, como dizer, pensar que porque a gente tem ou descobriu os cravos com que Jesus foi crucificado, só por tocar os cravos, não é uma fé no objeto, é a fé naquele que usou esse objeto, na fé em Jesus, só nele. Muito não é? bem. Não é nisso. Agora, vamos lá ao verso 35, até o verso 38, por favor. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Agora, aqui nós notamos que ele era uma pessoa importante e influente, porque ela morreu e já tinha pessoas que estavam chorando. Pessoas que eram parte da comunidade, que era uma expressão que muitos usavam de luto, especificamente do Velho Testamento, da cultura judaica, da percepção de expressar a dor como lágrimas, não? Não só por dentro. Então, aqui tem um problema. Aqui não tem jeito. Ela morreu. Já não era um problema só de doença. Era um problema pior. Nesse caso, pior que o da mulher enferma. Ninguém pode ajudar ele. Ninguém. Então, se levam e falam, olha, não moleste mais para ele. Ela já morreu. Deixa ele. Mas Jesus, ele vai e agora quando ele chega, isso é importante, ele vai com os três mais perto dele, né? Pedro, Tiago e João. E a família dele também, a família dela, a menina que tinha morto, que era a mãe e o pai, e entram dentro. E verso 39, eu gostaria se você pode ler outra vez. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Então aqui ele chega, porque antes ele falou, não tem mais, crê somente. Já agora ele vai falar, olha, ela está dormindo. Então, o único que pode solucionar o problema, que ninguém pode, é Jesus. Ele vai chegar, ela claramente, ela não está morta, ela está dormindo. E as pessoas, obviamente, verso 40, o que acontece? Até o verso 43, por favor. As pessoas riram-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a chorar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Agora, para cobrir este relato e para saber as conexões narrativas literárias, você tem que perceber esse detalhe. Ela tinha 12 anos. Já a mulher, 12 anos, estava doente. Isso. É como dizer assim, a menina, ela nasceu e foi feliz até os 12 anos. A mulher foi infeliz por 12 anos da vida. E Jesus, nesse mesmo momento, ele entra e soluciona o problema. E o jeito que ele trata a mulher, filha, e aqui a menina, Talitá cumi, menina, que essa palavra é uma expressão aramaica de muita ternura, de fato, não? Que só é percebida no original. Levanta-te, está falando com ela como se estivesse viva, não? Ela vai e se preocupa desse detalhe, do verso 43, tem que dar-lhe de comer. Então, Jesus está preocupado de todos os aspectos da vida das pessoas. Essa é a mensagem que que Marcos quer transmitir. E essa mensagem é assim, olha, aqui tem uma história só. Tem problema, todo mundo tem problema. A solução só pode estar em Jesus. Ele, as pessoas que falam ou não falam, tanto faz. O problema está em acreditar, a fé. Nisso não há contraste. Isso, não há contraste. Isso é porque uma história é uma história só. É dizer que você tem que acreditar. Acreditar em quê? Acreditar em Jesus, para que isso aconteça. Agora, esse milagre é feito pelo poder dele, não é feito pelo poder de outros. Porque alguém poderia pensar, olha, no passado tinha mestres que faziam isso. É verdade, eles faziam isso. Teoricamente faziam isso. Mas aqui o pior é que ela estava enferma por 12 anos e a menina tinha morto. Quem vai fazer isso? Ninguém fez. Não tinha chance. Não tinha chance. Então aqui,
o que Marcos está dizendo, nesta história, a crença e a descrença estão presentes. Porque as pessoas que estavam tocando a mulher, elas não acreditavam que ela podia ser curada. De aqui, as pessoas riram de Jesus ao entrar na casa. Tem a descrença, mas tem a crença da mulher de Jairo para curar a menina. Muito bom. Você que nos acompanha, não é maravilhoso saber que Deus tem um toque curador para quem tem nome e para quem não tem nome? Que maravilha, né? Carlos, nós temos alguns outros sanduíches aqui em Marcos. Vamos para o próximo, capítulo 3, versículos 20 ao 35. Nesse aqui do capítulo 5, é mais evidente, é mais fácil encontrar a estrutura do sanduíche. Mas e aqui, como é que funciona nessa perícope do 20 ao 35? Vamos começar com o verso 20 e 21, por favor, lá. do capítulo 30. Então ele foi para casa, Marcos 3:20. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Ok, aqui alguns detalhes interessantes. A história começa com Jesus, ele está com pessoas, as pessoas estão com ele nem tem tempo para comer, e chegam os parentes dele. A pergunta é quem são os parentes, vamos explicar como os parentes vão ser explicados, quem são, como é da história. Eles chegam ali e eles querem prender ele, para levá-lo para casa. Por quê? Porque o verso 21, ao final, fala, está fora de si. Algumas versões falam que está louco, não? Está louco. Está louco. Então, a loucura, no primeiro século, muitas vezes, ou a maioria das vezes, estava vinculada com o endemoniamento, com a possessão dos demônios. Então, aliás, alguém acusou de Jesus depois disso, né? Exatamente. Esse é o recheio. Esse é o recheio. Então, ali ele chega e fala, está fora de si. Sua própria família estava dizendo que ele estava doido, mas essa doidez estava vinculada, e essa expressão de dizer ele está doido, era uma questão de que ele tinha um demônio. Os antigos explicavam essas questões dentro desse tempo, nesse sentido. Então, tem um demônio. Então, agora, pensando nessa questão, vamos para o recheio, tudo bom? Vamos lá, o recheio. Então, verso 22, perdão. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, aqui a acusação é semelhante. Já é clara, né? É clara. Isso, é clara. Então, ali você já está olhando que tem uma conexão entre as duas histórias. Mas a conexão é assim, é de oposto também. É a família dele e os inimigos dele. As pessoas que eram os líderes, que dentro do relato se transformam nos inimigos deles, que finalmente eles ocasionam que Jesus morra e seja entregado. Então, tem dois grupos, a família dele e os inimigos dele. A família diz, vamos levar ele porque ele está doido. Está louco. Está louco, tem um demônio. E agora os inimigos vão falar, ele só faz esses milagres pelo poder de Satanás, pelo poder do diabo. E agora Jesus tem que se defender, obviamente, e pensar, olha, eu vou começar a dizer o que significa, que essa explicação depois vai nos ajudar a entender a segunda fatia do sándwich, o que está embaixo ou em cima, dependendo de onde você está olhando o sanduíche. Agora, o verso 23, por favor, até o verso 27. Então, convocando-o, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Olha, dentro desta parábola, Jesus vai mencionar algumas questões interessantes. Uma delas é a casa. A palavra casa. E se você se lembra, o verso 20... começa onde? Tudo está correndo de onde? Ele foi para casa. Então, tudo acontece, podemos espacialmente, dentro de uma casa. De agora, ele vai falar isso. A segunda palavra é a palavra dividir. Sim. Uma casa dividida. A família dele chegou para prender ele. Em outras palavras, ele está dizendo que a minha própria família está dividida. Dividida porque eles não acreditam que eu sou. Eles não estão entendendo quem sou eu. Essa questão
é importante para nós. Por quê? Porque Marcos está dizendo assim, olha, Jesus foi tratado desse jeito e tudo está unido por uma questão geográfica, uma questão, não geográfica, espacial, a casa, tem acusadores e a acusação é a mesma. A mesma, qual é? É que eu tenho demônio. Esse é o problema. Então, como uma casa dividida, como uma família dividida, pode caminhar nos caminhos de Deus? Como? Não tem como. Não tem como. Então, mas Jesus está usando essa parábola para atacar aos inimigos deles, que estão atacando ele, mas também uma relação que está acontecendo com ele mesmo. Então, isso para mim... Carlos, esse tema é tão importante, o nosso bloco terminou o tempo agora aqui. Eu queria que você continuasse esse assunto da casa dividida, a família dividida, e qual é, finalmente, como é que é a solução de tudo isso? E mais importante, o que aprendemos com isso? Voltamos num instante com sanduíches em Marcos. No programa de hoje estamos estudando a estrutura sanduíche em Marcos, que é um recurso literário que o autor escolheu e o que, como já temos visto até agora, facilita muito a nossa compreensão, porque você tem pessoas distintas, você tem contrastes, porém alguma coisa une os extremos do sanduíche com o recheio. Carlos, nós estamos falando aqui sobre a casa dividida, e você estava falando que tudo ocorre num espaço que é a casa, né? Isso. Incluso a parábola, essa divisão é importante para nós pensar, é significativo dentro do estudo, porque é como, eu por exemplo, conheço pessoas que aceitam Jesus, que aceitam ser adventistas, cristãos em geral, e a família não sempre acompanha eles, tem uma casa dividida. Eles pensam, que eu vou seguir? Vou seguir eles, minha família? Ou vou continuar com Jesus? Jesus nunca está convidando as pessoas a deixar a família. Essa não é a questão. A família veio para tomar ele porque pensava que estava doido. Os líderes religiosos pensavam que ele tinha demônio. Então, o conflito não começou com ele. O conflito começou com nós outros pela mensagem dele. Essa é outra questão interessante para nós pensar. Não é nós o problema. O problema é a mensagem de Jesus. E não é que a mensagem seja um problema, senão que essa mensagem a percepção das pessoas. Divide no sentido de pensar assim, olha, eu vou mudar minha vida para melhor. E como você vai mudar sua vida para melhor? Você tem que fazer o mesmo que você fazia antes, entendeu? Então, essa transformação, por causa de uma pessoa que é Jesus, muitas vezes pode trazer conflito, né? Pode trazer conflito. Agora, vamos fechar um pouco esse sanduíche? Sim. O verso 31, por favor, até o verso 35. Vamos lá. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos. Olha ali. Então, quem chega? A família, Começou com os parentes. E estão indo para os parentes. Exatamente. Estamos do outro lado Isso. A outra fatia. E olha, onde estão eles? E seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora. Estão fora, porque tudo acontece na casa. Isso é interessante também. Está na casa. Mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo a olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Agora, eu acho que o relato, neste contexto, dá para falar muito, mas já está encaixando tudo, Sim. né? Primeira coisa, casa. Tudo isso acontece ali. Na casa dele eles chegam. Está dividido tudo. Tanto assim que tem pessoas que pensam que Jesus foi rude com a família, mas não foi, não. Por quê? Porque ele está simplesmente falando simbolicamente o que ele já estava falando de antes. Claro. O que é? Que uma casa dividida não pode fazer muito. É dizer que a casa dele, os que são membros do corpo dele, são aqueles que fazem a vontade de Deus, que caminham com ele. É dizer, não é uma questão só racial, não tem nada a ver com isso. Eu posso ser de um país, outro de outro país. É uma questão de fazer a vontade de Deus. É dizer que uma casa dividida é uma casa que pode estar dividida, mas eu posso ter outra casa. E essa casa é
aqueles que fazem a vontade de Deus. Por isso, para o mundo cristão, é tão importante pensar nessa questão da comunidade cristã como irmãos. Porque muitos, talvez, eles perderam um irmão, perderam um pai, perderam tudo. E precisa de uma família. Precisa de uma família. Então, a família de Deus, ele está dizendo, olha, nessa questão discipular, do discipulado, na verdade, é que você pode perder sua família, mas se você está comigo, você tem outra família. E família é estar comigo. E que o que é ainda pior dentro desta história é que a família não estava entendendo ele. Depois a gente vai compreender pelo Evangelho de João, depois pelas cartas de Judas. Que sim, houve, né? Novamente, e Marcos, Paulo, capítulo 15, em Coríntios, ele vai nos informar que finalmente Tiago aceitou. Foi um processo, hein? Você está falando de um bom líder, né? Exatamente, foi um processo, mas esse é um conflito que todo mundo pode viver. Talvez alguém que está olhando este programa, assistindo este programa, ouvindo este programa, pode pensar, olha, eu estou sozinho, ninguém me acompanha. Mas essa é a questão, você pode estar sozinho com essa família, mas Deus está convidando para você pertencer a outra família, a família que faz a vontade de Deus, para que os outros também sejam convidados, não deixar eles sozinhos ou isolados e pensar, eles não podem ser parte dessa família. Não, eles também têm que ser convidados, como finalmente ocorreu com os irmãos e a mãe de Jesus. Porque, afinal dessa história, que é olhada assim em geral, finalmente eles acreditaram. Custou, mas acreditaram. Não foi fácil. Você captou a lição? Ainda que você possa vir a perder a sua família carnal por causa da fé em Cristo, aqueles que fazem a vontade de Deus, verso 35, esses são irmãos, irmãs, esses são a família de Cristo. Que bom, né? Bom, deixamos de propósito o primeiro sanduíche agora para o final, Carlos. Vamos para o capítulo 2, versículos 1 a 12. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Pois é. Aqui parece que tem só um relato. Nós temos um sanduíche mesmo? Temos. É? Temos um sanduíche. Qual que é a primeira fatia? Vamos começar com o capítulo 2, verso 1 e 2, por favor. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Então, aqui temos o contexto, um contexto geográfico. Estamos em uma cidade, que é Cafarnaum, isso é importante para nós, fora de Israel, fora de Jerusalém, na Galileia. Ali estavam todos na casa, e acontece que ele estava cheia, não? Sim. Totalmente cheia. Significa que as portas estavam cheias, as ventanas as janelas estavam cheias. Não havia acesso. Não havia acesso para a casa. Então, aqui a criatividade de uma pessoa, de um grupo de pessoas, surge, não? Então, se pode ler o verso 3? Claro, E o verso 4, perdão. 3 e 4. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Então, o que acontece aqui? Acontece que tem um grupo de pessoas que tem um problema, uma dificuldade. Essa dificuldade, eles estão procurando que um amigo deles seja curado, não? Sim. Seja curado. Então, eles usam a imaginação. Imaginação é trazer essa pessoa e eles descem este homem dentro. Eu acho que foi até pensar nessa questão é bom também, né? Um ensino para meus estudantes. Você tem que imaginar muitas vezes os relatos que você está ali na reunião, está cheio e de pronto você olha para começa a cair terra para o teto, isso. E alguém está sendo assim descido. E ali tem uma questão de criatividade, mas até é engraçado pensar. É triste, não? Porque é uma pessoa que estava paralítica, uma pessoa doente. Mas é até engraçado pensar como eles imaginaram tudo isso, porque a desesperação levou para que eles fizessem isso por seu amigo. Então eles descem o leito onde estava o paralítico. Sim. E agora vem o interessante, o verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Então, a primeira coisa que aparece não é filho, você agora está curado, não. A primeira coisa que aparece dentro do relato é filho, teus pecados são perdoados. Curioso, porque ele está com um problema físico, né? Exatamente. Isso é. Inclusive, na história da mulher, do fluxo de sangue, foi a mesma questão.
E para Jairo foi a mesma questão, a questão de acreditar primeiro. Então, diz, a cura ou a salvação, o que vem primeiro? Esse é o detalhe aqui. Então, aqui, o que vem primeiro é a salvação, não a cura. Não a cura. Então, o relato bíblico... Carlos, pode vir, às vezes, salvação sem cura? Olha, é interessante para mim pensar que tem pessoas que pensam que ir para a igreja é só para ser curado. Às vezes é só para ser salvo, né? Só, entre aspas. Isso. Mas a questão é assim, dentro da percepção, provavelmente, não provavelmente, dentro da percepção judaica, essa cura e essa salvação era uma coisa só. É algo que está dentro de um pacote. A gente divide, não? A gente divide primeiro o físico, o espiritual, isso. né? Não, é tudo. É um pacote completo. Então, mas a gente tem que começar com algo. E isso, a gente começa primeiro com a cura espiritual. Então, fala assim, filho, perdoados estão teus pecados. Então, aqui fecha. Aqui você pega o sanduíche e tira o pão. Porque agora começa o recheio. Ok. E este recheio está vinculado com o outro. Verso 6, primeira coisa. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Agora, por que é importante isso? Porque eles não estão falando. Não, estavam só? Isso. Então, o questionamento é, olha, ele está dizendo que ele é filho de Deus. Claro, é só Deus que perdoa? Isso. Então, qual é a ironia? Que só Deus pode ler os pensamentos. Sim. Então, eles estão olhando e não estão dizendo nada. Pensando, olha, como é que ele está dizendo isso? Mas Deus também só pode ler os pensamentos. Tá. Então, agora, Jesus vai responder o que ele está questionando com a mesma lógica. E provar que é Deus. Isso, é a mesma lógica. Agora, se você olha no relato, todo mundo está silente. Chega nos homens, eles descem, o paralítico, e ninguém está falando nada. Não, aparentemente eles colocam ali, Jesus olha para ele e fala, olha, filho, os pecados são perdonados. Ninguém está falando, até agora só Jesus quem fala. E quem fala dentro do relato são esses líderes religiosos, mas eles falam na mente. Sim. Estão falando só no coração. Questionando a divindade de Jesus. Questionando como é que ele vai fazer isso. Por isso o verso 7 é interessante. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Isso. Então, ali, esse é o problema. É Deus. Ele está dizendo que ele é Deus. Então, eles não esperavam, não estavam esperando a resposta de Jesus, porque eles estavam, como fala o verso 6, arrazonavam em seu coração. Sim. Estavam calados. Agora, estavam fortemente trabalhando na mente. Isso, estavam fortemente trabalhando na mente. Então, agora o verso 8, por favor, depois o 9. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Agora, por que Jesus está perguntando isso? Por esta questão, novamente, de primeiro está mostrando que ele sabe o que eles estão pensando, essa questão está dentro do relato, mas agora o que é mais fácil para uma pessoa dizer? Porque o questionamento é Deus, não? Se você é Deus. Então, quem é o único que pode curar realmente? O Criador, não? Sim. O Criador pode recriar, pode dar vida. Então, a questão é dar vida, transformar, curar, e a outra é perdoar pecados. As duas coisas são atribuições só de Deus. Então, ali, o debate é, que é o mais importante? O que é mais fácil? O que é mais fácil para mim? Porque ele começou dizendo isso, não? Filho, perdoados estão os teus pecados. E agora, o raciocínio de Jesus vai começar com a mesma questão. O que é mais fácil? Perdoar pecados ou levanta-te? Então, para Jesus, essas duas coisas que vocês estão procurando, pensando que é o mais importante, ele vai responder, obviamente. Mas o primeiro foi perdoar pecados. Ele está perdoando o pecado dele. Então, quer dizer que é Deus. Então, falta outra, que é a segunda, que ele se levante, não? E tome seu leito. Agora, o verso 10 vai fechar e vai começar a outra fatia. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse o paralítico. Agora, então, para quem vai falar agora? Para o paralítico. Sim. Então, quer dizer que agora, quando começou, que falou para ele, filho, teus pecados são perdoados, e ali a história tem esse intervalo, agora vai resumir como começa a história. Ok. Eu te mando,
levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, que parte faltava? Faltava a parte de levanta-te. Porque primeiro foi, filho, eu te perdoo os teus pecados. Aí eles questionam isso. Eles questionam. Então Jesus vai falar, olha, que é mais fácil? Perdoar pecados? Eu já falei disso. Agora falta, levanta-te. Então ele faz, levanta-te. E isso é como se ele estivesse dizendo para ele, vocês estão procurando um sinal, não? Um sinal? Estão procurando... Que eu sou Deus mesmo? Isso, seu Deus. Aqui está a resposta. Duas coisas. Coisa mais fácil. As duas coisas são fáceis para mim. Não posso fazer isso. Esse não é o problema. Novamente, crença, descrença. Você percebeu isso? Sim. Crença, descrença. Acreditar, não acreditar. Esse é o problema dentro deste contraste. Os amigos acreditaram. Isso, acreditaram. Eles não acreditaram. Isso, eles não acreditaram. Esse era o problema que eles estavam experimentando. Por isso o verso 12 é interessante agora, porque agora essa é a resposta. Porque uma coisa é falar e outra coisa é que aconteça, né? Verso 12. Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo... Jamais vimos coisa assim. Agora, na ironia do relato, ninguém fala, Jesus só fala, ele fala no coração. Mas no final, acontece o que tinha que acontecer. Esse homem vai, se levanta, toma o leito e sai na presença de todos. Olha, ele entra escondido pelo teto. Agora ele sai caminhando, em presença de todos. E isso é fantástico pensar, porque até quando você está olhando essa história, fala, nossa, ele entrou assim e sai assim, sai caminhando. Mas agora, ninguém estava falando, só Jesus, mas agora todo mundo vai falar. Vão dizer o quê? Jamais vimos coisa assim. Isso. Agora, Jesus cala, todo mundo cala, e agora todo mundo alava a Deus. E por quê? Porque esse milagre aconteceu. E esses líderes religiosos ficam sem jeito, calados, perdidos, porque eles perderam uma batalha com Jesus. Será que eles também falaram, jamais vimos coisas assim? Isso é interessante de pensar. Talvez o relato, não? Esse relato ali que pode ser até uma ironia dentro, porque se fala que muitos, não? Que todos se admiravam e gloriavam, glorificavam a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Agora, a glória é para Deus. É para Deus. Todos ali eles estão glorificando a Deus. E no relato, Jesus é Deus. É Deus. A glória é para Ele. Agora é para Ele. No relato ali está dizendo isso. Carlos, o nosso tempo se esgotou. Nós vimos aqui a estrutura sanduíche, lemos no capítulo 5, no capítulo 3 e agora no capítulo 2. Muito obrigado por nos ajudar a perceber que nessa estrutura literária chamada sanduíche em Marcos, o texto se torna mais rico, a narrativa cobra mais sentido e nós descobrimos pelos contrastes as grandes lições. Gostou de estudar a Bíblia assim, amigo? Você já tem esse modelo. Você pode ler o Evangelho de Marcos a partir dessa perspectiva. Uma sugestão, faça isso em Marcos 14, 1 a 11. Do mesmo jeito que foi feito com essas 3 primeiras passagens. Mais uma vez, Carlos, obrigado por sua presença conosco, você que nos acompanhou. Que Deus abençoe você na sua leitura e reflexão da Palavra de Deus. Até o nosso próximo encontro no programa Teólogos.